Eu vou só dar um depoimento, assim, porque é um ponto de vista só. Assim. Eu não sei se o Palmeiras tinha muito mais coisa para fazer ali. A Bombonera, eu já fiz jogo na Bombonera de maneiras diferentes, como imprensa escrita, como comentarista de TV. A cabine da Bombonera é bem estreita, bem pequena, mas é uma cabine. Eu já fiz jogo na Bombonera sem espaço para colocar computador. Ontem tinha, de fato, como o Flávio citou, e o Flávio é um exemplo disso, porque ele estava na cabine sem mesa para apoiar o computador, apoiando o computador no colo, e havia muitos jornalistas brasileiros nessa situação, porque a cabine, a tribuna de imprensa, ela não é grande. Ela é bem maior do que era do Parque Antártica, mas ela é maior também do que na Bombonera. Então, na Bombonera aconteceria uma situação provavelmente de menos conforto. Havia muitos repórteres argentinos, um do meu lado, numa bancada, com um computador apoiado, e que terminou o jogo, ele torceu e bateu muito na mesa, bateu muito na mesa a ponto de podia ter estragado a mesa, mas enfim, isso é outro problema. A questão da rivalidade estar em... Agora, eu acho que muitos trabalharam com conforto, muitos trabalharam sem conforto pela característica do estádio. Mas em Monumental de Nunes, Defensores del Chaco, La Bombonera, também já muitas vezes passei por situações de ter que deixar o computador no colo, apoiado com o torcedor do meu lado e com postura de ver o jogo e escrever sobre o jogo, enfim. E só para pontuar, PVC, perdão te interromper, só para pontuar, porque não é exclusividade de argentino torcer em tribuna de imprensa, não. A gente já viu isso em no Brasil também. Jornalistas aqui os uruguaios também fazem isso. Acho que até porque hoje em dia você tem torcedores de fato, influencers, enfim, com um nicho segmentado que fazem exatamente esse tipo de cobertura, só para deixar claro. Raza, só para você ter uma noção, que exemplifica muito isso que você está falando, ontem eu acompanhei a coletiva do Jorge Almiron, do Chiquito e do Abel Ferreira e do Mike, né, após o jogo. E uma das perguntas que um jornalista, né, do Boca fez foi agradecer o Chiquito Romero. Ele fala, eu tô te perguntando aqui como um torcedor, eu quero te agradecer pelo que você fez, porque não tem precedentes o que você fez e tal. Então, os argentinos estavam bem emocionados com essa classificação, né? Como vocês citaram, o Boca passou das oitavas, quartas, semifinal sem ganhar. Então, esse time sabe se defender, sabe sofrer, né? O Flávio, até pegando um gancho daqui do superchat que chegou para a gente, do Bruno Alves, que mandou em dólares, tá? Obrigado, Bruno Alves, pelo superchat. Ele está criticando o Abel Ferreira, não sei se é palmeirense ou não. Ele falou assim, arrogância, teimosia, soberba e ignorância do Abel está acabando com o Palmeiras, elenco e legado. O torcedor está cansado do Abel de seu jeito, direto dos Estados Unidos, da Califórnia. Eu vou pegar esse gancho, sei que o PVC quer completar, mas só para perguntar sobre a postura, como é que foi o bastidor ali da entrevista coletiva do Abel Ferreira? Deu para perceber, eu estava aqui vendo de casa, que ele estava bastante incomodado com as perguntas. Você estava na sala de entrevista, como é que foi? Eu acompanhei, sim, a coletiva do Abel. Eu também senti... O Abel, tradicionalmente, quando o Palmeiras não tem um bom resultado, ou acontece alguma eliminação, algo mais grave, a postura do Abel é reativa. Ele prefere discutir do que dar explicações. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu ontem. Toda pergunta que era feita, ele retrucava. O Leonardo Darri, da Rádio CBN, fez foi a primeira pergunta coletiva, e ele já responde, ele diz, o time do Palmeiras com a escalação do segundo tempo se tornou mais móvel, faltou mais dessa mobilidade, e ele responde, você sabe quantos chutes o adversário deu no gol? É a primeira resposta dele, ele não respondeu, exato, no primeiro tempo. A pergunta era muito boa. A pergunta era muito boa. Do Massini também era boa, né? A pergunta do Massini era boa sobre até que ponto a escalação era teimosia ou convicção. A resposta do Abel para o Massini eu acho ainda pior em relação a essa primeira, porque o que ele responde, quem é o técnico do Palmeiras? Sou eu. Quem acompanha o treino todo dia? Eu. Então o que ele faz? Para ele, ficou claro que a única opinião que importa é a de quem está acompanhando ali o clube. E ontem ficou a sensação, pelo menos para mim, de que 45 minutos para Endrick e Kevin foi muito pouco. Sim. Foi muito pouco. O Palmeiras jogou 3 tempos. Sim, não, pode completar, perdão. O Palmeiras jogou 3 tempos
na convicção do Abel, que é a dupla de laterais na direita e Arthur e Rony mais à frente. E não deu no primeiro tempo, o Palmeiras não conseguia criar, não chutou no gol, não levou perigo algum. Todos os passes eram voltando para a defesa, buscando espaço. Veiga encaixotado na dupla de volantes do Boca. Só que quando o Endrick e o Kevin entraram, a dinâmica mudou completamente. O Endrick entrou muito bem. Teve alguns lances que ele tentou enfeitar, mas na grande maioria ele foi muito bem. E o Kevin também, mostrando que é uma realidade dentro do clube. E acho que um texto do Danilo Lavieri, que ele publicou após o jogo de ontem, reflete muito bem. O Abel tem uma história incontestável no Palmeiras, acho que ninguém duvida do potencial dele, do que ele pode fazer com esse time na mão, só que às vezes ele também precisa entender que as decisões que ele toma impactam diretamente no Palmeiras, e ele errou, não tem problema nenhum em admitir que ele errou. Ele até na coletiva de imprensa ele fala, eu sou o maior culpado, mas essa frase dele é muito mais, pode colocar, tipo, é uma resposta para a imprensa falando, coloca aí que eu sou o principal culpado e tá tudo bem, e não ele assumindo os erros. Chegou mais um superchat aqui para a gente também, do pessoal, o José, criticando, falando assim, a postura do Abel é uma afronta a vocês jornalistas, ninguém pode retrucar, exigir respeito. Abraços. Eu vou pedir para o PVC completar sobre esses dois temas, tanto das críticas ao Abel quanto da postura dele na entrevista, mas agradecer ao Flávio Latif também pela participação. Obrigado, viu, Flávio? Valeu, gente. Obrigado. Eu acho que a gente está com um problema nas entrevistas coletivas, que elas estão sendo confrontos. E as entrevistas coletivas, eu estou fazendo a nossa reflexão também do lado de cá e do lado de lá. Não é só o Abel. Semana passada o Fernando Diniz disse para o Caio da Trivela, se você quer discutir, vamos discutir. Não é assim, né? Acho que algumas vezes as coletivas estão virando mesa redonda. Não é para ser mesa redonda. Não é para ter debate. Debate é na mesa redonda. Então acho que às vezes tem erro na resposta. Mas o Abel, ao mesmo tempo que o Abel fala, por isso que eu sou o técnico, vocês são jornalistas, ele pergunta a coisa para o repórter. O repórter não é para responder pergunta do técnico, o repórter é para perguntar, é entrevista coletiva. Então, ontem, por exemplo, o meu maior incômodo, acho que o Abel foi ríspido na entrevista inteira. Acho que na resposta do Massini, ele não respondeu a pergunta. Que era boa. Pergunta boa. Acho até, PVC, que é a pergunta que todo torcedor palmeirense está se fazendo hoje. Por que ele não entrou com esse time? Eu não gosto... Não, sim, a primeira pergunta era essa. A primeira pergunta do Leonardo era essa. Por que você achou que o time do segundo tempo não era suficientemente bom para começar o jogo? E aí o Abel não responde. O Abel vira e diz, tu sabes quantos remates nosso adversário deu em gol? Eu responderia para ele, não sei, Abel, eu que sou o repórter, você é o técnico, então você responde, eu pergunto. Não é assim que ele fala? Mas esse é um ponto que eu acho importante da coletiva. Até para pontuar só esse dado que ele perguntou, aqui, os números da Conmebol Libertadores foram 24 finalizações a 3. Do primeiro tempo. Ele perguntou no primeiro tempo. E a displicência... no primeiro tempo foram 2 chutes do Boca e foi um chute no alvo do Palmeiras, 10 ao todo. O único chute no alvo do Palmeiras foi do Gabriel Menino de fora da área. Mas assim, vamos voltar para a questão do Abel. São 2 pontos, um é o da coletiva. Se ele diz, eu sou o técnico e você é o jornalista, por isso que eu sou o técnico e você é o jornalista, então eu, jornalista, não respondo. Eu sou jornalista, eu pergunto. Abel, quando eu pergunto, Abel, por que você não achou o time do segundo tempo suficientemente bom para começar o jogo? Quando o Abel devolve a pergunta, tu sabes quantos remates o Boca, o nosso adversário, deu no gol, no primeiro tempo? Eu vou responder para ele, eu sou o repórter, eu pergunto, você responde. E se eu fizesse isso, eu estaria sendo ríspido. Ele tem uma razão, não diga uma coisa que ele fala. Vocês dão opiniões e parece que não são agressivos, mas vocês agridem os treinadores ao dar certas opiniões. Ele tem razão nisso. Agora, se ele diz, por isso que eu sou o técnico, vocês são jornalistas, então eu, no papel de jornalista, pergunto e ele responde. Exatamente, é para isso que a entrevista existe. Exato. Aí ele diz, tu sabes quantos remates o nosso adversário deu no primeiro tempo? E o repórter responde, não sei. E ele responde aí de uma forma desnecessária, absolutamente desnecessária. Devia saber, és tão bem informado. Ora, para que isso?
acho que tem erros dos dois lados, mas esse caso é um caso absolutamente desnecessário. Se ele diz que ele é o técnico e eu sou o repórter, então eu pergunto e ele responde. Exatamente. Mas que ele não respondeu a pergunta. Me incomoda quando tem nas entrevistas, a gente começa a criar debate na pergunta. Entrevista coletiva não é mesa redonda. Também não é espetáculo circense para o repórter deitar falação e parecer que está aparecendo, que ninguém está vendo o rosto do repórter. Agora, não pode ser o confronto que está se criando. Do ponto de vista do time, do jogo, que é o mais importante, eu acho respeitável a decisão do Abel de escalar o time que ele escalou no primeiro tempo. Eu não acho que é necessariamente um erro, porque podia se mostrar diferente o jogo no primeiro tempo. Agora, caberia a ele dizer, porque eu achei, por exemplo, né, se fosse essa a interpretação dele, que ele acabou não dizendo isso. Em nenhum momento ele disse isso que eu vou dizer. Entendi que um jogo, Palmeiras e Boca Juniors, semifinal da Libertadores, exigia um time experiente. Que é o que eu acho que ele deixou nas entrelinhas na primeira entrevista, não lembro se foi na primeira da Bombonera ou depois nessa de agora, que ele diz, eu faço o que eu acho que é o melhor para o Palmeiras, com os recursos que eu tenho, escolhendo os melhores jogadores para cada jogo específico. Isso está na entrelinha, mas ele não fala diretamente. Me parece que a decisão dele do primeiro tempo, ela deu errado, mas ela é respeitável. Se você disser, eu entendi que o jogo era muito cascudo e eu precisava de um time cascudo. Embora essa mesma... Embora, assim, na minha visão, tá? Isso é só a minha opinião, essa resposta e essa estratégia faria mais sentido na Bombonera, jogando no estádio que tem todo o peso, a pressão, e, de fato, apesar da atuação ter sido ruim, se sustentou trazendo um resultado de empate. Aqui, o Palmeiras tinha a obrigação, desde o minuto 1, de fazer o gol e vencer, e sabia que, desde o minuto 1, o Boca ia chegar para ir levar nos pênaltis. Só antes de você completar, Pedro, vou chamar no debate aqui para a gente também conversar conosco, colunista do All Sport, Rodrigo Matos, que também vai entrar nessa nossa conversa. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao De Primeira. Acho que você estava ouvindo aí nos bastidores. Seja bem-vindo. Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Sim, estava ouvindo aqui. Estava até pesquisando aqui uns números para essa questão de finalizações, né? Porque, de fato, ontem o Palmeiras teve mais finalizações, mas na Bombonera o Boca teve o dobro das finalizações, né? Sim. E aí lá ele não levou isso em conta, né? Esses números, né? Então é sempre uma leitura... Acho que o problema do Abel é que ele não sabe perder, né? Assim, sempre que ele perde, é culpa dos outros, ou é o goleiro adversário que foi o responsável, ou é o juiz. Nunca é responsabilidade dele, né? Apesar dele falar, a culpa é minha, ele, na verdade, o discurso inteiro não era esse, né? Era um discurso de que tinham razões alheias que tinham levado à eliminação do Palmeiras. Ele ressaltou muito os 24 conclusões, mas a gente lembrar, as conclusões do Palmeiras, e o Palmeiras jogou para virar no segundo tempo, foram quando ele fez as modificações. E quando entraram os garotos, que ele disse que não foi por causa dos garotos, mas foram por causa dos garotos, porque era o Endrick e o Kevin que mudaram o jogo também pelas características dele, não foi só o sistema, como ele disse, foi a característica dos garotos, e, na minha opinião, injustificável a pouca utilização deles nesses dois confrontos. O Barco foi o principal jogador do Boca, ele tem 19 anos. No confronto, né? Nos dois. Os garotos do Palmeiras, que têm o mesmo potencial, não podiam jogar. E o Barco também é da base do Boca. Exatamente. Ele foi o principal jogador do time. Se você colocar as duas, ele só não jogou o tempo inteiro porque ele vinha de uma contusão. Foi tirado ontem. Talvez até o Almirão fosse questionado se tivesse sido eliminado. Mas o Barco é um jogador, jogou na Bombonera e jogou no Allianz Parque. Por que o garoto não pode jogar na Bombonera? O Kevin tem 20 anos. Tem uma diferença. Qual a diferença? A diferença é que o Barco é titular. Mas isso aí tem muito a questão do próprio Abel ter usado muito pouco os garotos. E aí por isso que eles nunca se firmaram como titulares. Mas é aí que está o erro. O erro não está. Então, o erro é dele também. Ele não preparou os garotos para esse momento. Dele. É claro que tem erro dele. Eu estou batendo nessa tecla desde o jogo do Flamengo. Que o Abel, todo jogo grande, só muda o time depois dos 35 do segundo tempo, porque ele não confia no banco. Isso é um erro dele. Ele é um erro dele porque quando ele diz lá atrás, numa entrevista coletiva, só que ele falou desse jeito: eu quero ter um time com elenco curto porque eu não quero jogador de cara feia do meu lado. Então, ele pode ter todo o direito de ter um elenco curto,
Não porque o jogador vai ficar de cara feia do lado dele, porque se o Kevin, que não foi contratado, virar um craque de seleção brasileira e o Dudu for pro banco de reservas, ele vai ficar de cara feia? O líder tem que resolver. Ele tem problema, sem dúvida. Só estou dizendo que tem uma diferença entre o Barco e o Hendrick e o Kevin. O Barco é titular do Boca, o Kevin e o Hendrick não são. Então, eu acho que são. Eu acho respeitável ele ter dito. Se ele tivesse respondido dessa maneira, Rodrigo, se ele tivesse respondido, eu escalei o time experiente porque achei que num jogo semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors, eu precisava de um time experiente. Não deu certo. O time melhorou com os garotos. Era uma resposta. É respeitável. Acontece que ele não disse isso. Agora, existe uma diferença entre Barco, Hendrick e Kevin. O Barco é titular do Boca. O Hendrick e o Kevin são reservas. Porque não lhes foi dada a chance de serem titulares. Tiveram pouquíssimas chances até agora, né? Digamos assim, só jogam quando é time reserva. Né? O Kevin tem quantos anos? Tem 20. 19. Ele é mais velho que o Barco. Então porque assim, o Hendrick tem 16 para 17 e já está contratado pelo Real Madrid por uma bolada. Não é que foi agora que não deu certo o PVC. O Palmeiras vem com problemas no ataque, com essa armação, dobrando o lateral. A escassez de gols já não é de 8 jogos. Já há algum tempo. Não foi de agora. 8 jogos. Então, aí ele chegou na primeira semifinal, escalou isso, deu errado, aí ele escala de novo e dá errado de novo. Ele abriu mão de 45 minutos de pressão que o seu Palmeiras poderia ter dado, jogando com um jogo absolutamente insosso no primeiro tempo. Então ele cometeu erro, sim. Foi por causa das convicções dele, perfeito. Mas as convicções dele se demonstraram completamente equivocadas. E ele morreu abraçado com as convicções. Não foi convicção, foi teimosia. Mesmo assim, eu acho respeitável a escalação que não deu certo. Desde que ele argumente, que ele diga. Eu entendi, que é óbvio, né? Ele só não disse isso. Eu entendi que um jogo semifinal de Libertadores contra o Boca Juniors exigia um time experiente. Então, ele mudou o time, a formação tática do primeiro jogo para o segundo, porque ele puxou o Veiga para o lado esquerdo. E deu um pouco mais de jogo, embora continuasse dependente dos cruzamentos. O Palmeiras deu um chute no alvo no primeiro tempo, que foi um chute de fora da área do Gabriel Menino. Então, não jogou bem. Os meninos mudaram o time no segundo tempo. Agora, eu acho justo você pensar que talvez não fosse assim se saísse do princípio. Talvez, ele não tem bola de cristal. O único cara que é Bidu é o lateral esquerdo do Corinthians. Né? Então, mas acho respeitável que ele dissesse isso. É respeitável você cometer um erro porque você está baseado na sua convicção. Ok. Agora, que o time mudou do primeiro para o segundo tempo, mudou. E que ele está sem confiar no banco há muito tempo, tá? Já citamos aqui Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Atlético, Atlético e Flamengo, Palmeiras e Boca, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Todos esses jogos, ele só mexe depois dos 35 do segundo tempo. A única vez que ele mexeu no intervalo foi ontem. E por absoluta falta de capacidade do time na primeira etapa. Duas coisas para a gente pontuar, só rapidamente. Uma é que ele fala na entrevista coletiva uma frase que eu interpretei da seguinte maneira, e ele diz que é uma expressão de Portugal. Eu vou dormir com a cama que eu montei. Ou seja, vou cair com as minhas ideias ou vou passar com as minhas ideias, não com as tuas, nem com a de ninguém que está querendo escalar o time, coisa do tipo. Então, assim, vou com as minhas. Foi com as deles, com a dele e foi eliminado. E aqui no chat, mais um superchat do Wagner Castro, obrigado pela mensagem, criticando também o Abel Ferreira. Eu tenho percebido que depois dessa eliminação, essa postura do Abel, que já não é de hoje nem de pouco tempo, está cada vez mais exaltada. E claro que a eliminação coloca holofotes em cima disso. O Wagner Castro está falando da arrogância dele na entrevista coletiva e que se tivesse vencido seria mais insuportável. Eu entendo a pressão, eu entendo que é um cargo de muita pressão, mas uma das coisas que um treinador tem que fazer é responder numa entrevista coletiva os motivos pelos quais ele tomou as decisões que ele toma, e os jornalistas têm que fazer as perguntas. Ele é o técnico e eu sou jornalista. Perfeito. Por isso ele é o técnico e eu sou jornalista. No final das contas, a postura dele foi porque ele não aceita questionamento, né? A postura agressiva foi porque ele não aceita questionamento, porque quando foi questionado, eu concordo com o PVC, às vezes as perguntas têm que ser mais diretas, não tem que ficar uma introdução de 10 minutos para dizer o que o repórter achou do jogo. Mas as perguntas foram ali, várias delas pertinentes,
colocadas ali e ele não aceita responder porque não estava querendo ser questionado. Aí ele acha que porque ele é técnico e ele dá essa carteirada, a imprensa não tem direito de questioná-lo. Inclusive, ele coloca como se só a imprensa brasileira questionasse a escalação. Realmente, na Europa, o Guardiola, quando erra a escalação, todo mundo entra e bate palma na coletiva para ele. É assim mesmo, né, PVC? A gente já viu várias vezes. Na Inglaterra, quando o técnico erra alguma coisa, aí todo mundo fala assim, realmente você trabalhou com as suas convicções, infelizmente o goleiro adversário foi muito bem, né? Do Fernando Santos, sei lá, que é o técnico de Portugal. Então, sabe, é muita frase de quem não quer aceitar questionamento e quer, de uma certa forma, intimidar os jornalistas. Porque os repórteres estão indo para as coletivas do Palmeiras quase pedindo desculpa por eu fazer pergunta. Eles já estão preparados para receber uma patada, entendeu? Não é para ser assim a relação. E uma coisa com o que o PVC falou. O Fernando Diniz, na coletiva lá atrás, de fato, ele deu uma resposta atravessada para o Caio, ele pediu desculpas depois do jogo contra do Inter e Fluminense. Disse que se excedeu, falou que respeita o jornalista. Então, assim, admitiu o erro. E o que ele fez foi uma resposta atravessada. O Abel está dando uma resposta atravessada em todas as perguntas. É que a resposta do Diniz foi muito ruim no sentido de dizer, se você quer discutir, vamos discutir. Concordo, mas ele foi lá e pediu desculpa. Né? Quando que você viu o Abel pedir desculpa por alguma dessas patadas que ele deu nas pessoas? Não, nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu acho que um dia tem que alguém levantar na coletiva e falar assim, olha, primeiro eu queria pedir educação nas respostas, porque ninguém vai para lá trabalhando e merece ser destratado, que é o que está acontecendo. Entendeu? Respeito é o mínimo. Se ele quer defender as ideias dele, as ideias são todas respeitáveis, errou, não errou, é uma discussão, e ele vai responder e defender as ideias dele. Agora, respeito e educação é o mínimo que a gente tem que esperar, né? Não é, independente de ser Brasil, Portugal, essa discussão não faz o mínimo sentido. Em qualquer lugar, eu acho que educação com quem está do outro lado é o mínimo que deve se esperar de um técnico de futebol e do jornalista também. Só que nas duas coletivas em que ele foi extremamente agressivo, todos os jornalistas foram respeitosos com ele. Ninguém o insultou. Quando ele fala de insulto, ele está falando de outras pessoas, não eram as que estavam ali. Ou de programa de opinião. Pergunta ontem. Eventualmente. Só o Thiago aqui pontuou que o Muricy fazia essas patadas também nas entrevistas e não era tão criticado, está dizendo aqui no nosso chat o Thiago. Não, era criticado sim. Era criticado sim. Zé Trajano cansou de dizer na linha de passe na ESPN quando eu fazia com ele que o Muricy não sabia ganhar. A diferença é que o Muricy dava patada quando ganhava. É isso mesmo. Quando perdia... Era o contrário. Quando o Muricy perdia, eu fiz várias entrevistas do Muricy. Quando ele perdia, ele ficava tranquilo. Agora, quando ele ganhava, ele queria desabafar tudo que tinha acontecido ali depois. Clube dos jornalistas que já tomaram patada do Muricy. Um membro, acho que vários membros, né? Eu já tomei. E fora das entrevistas, o Muricy era uma pessoa super tranquila. Você conversava com ele, era uma convivência perfeitamente saudável, entendeu? Todos nós já tivemos um problema, ou alguém em coletiva já viu Luxemburgo dar resposta atravessada, ouvir pergunta que não era pertinente. Filipão, eu lembro de uma cena quando era rodinha na beira do campo, que ele falava só o único que não tem folga aqui, vamos fora do ar essa daí. O único que não tem folga aqui é enfim. Calma. O Muricy, agora o Abel, o Bruno Lage deu entrevistas ruins, o Fernando Diniz deu entrevistas ruins, mas o Abel se especializa. Agora, ontem, especificamente, a primeira pergunta foi perfeita. A pergunta era: por que você não achou o time do segundo tempo suficientemente bom para começar a partida? A pergunta era essa. E volto a dizer, acho respeitável ele tomar a decisão que tomou e não ter dado certo. Acho respeitável. Agora, não deu certo, ponto. Deu errado. A decisão dele deu errado, ponto. Segundo, o time melhorou com a mudança do sistema e com os garotos que botaram fogo no jogo. Então, assim, por que ele não deu mais rodagem para esses garotos antes? Para chegar nesse momento mais inteiro, né? Antes. Esse é um ponto que a pergunta é esta. E quando o Abel diz, por isso que eu sou o técnico e vocês são jornalistas, a resposta para a resposta que ele deu é: eu sou o jornalista e pergunto, você é o técnico, responda. Quantas finalizações o Boca deu no gol do Palmeiras? É ele que tem que responder. Simples assim, ele que é o técnico.
Eu sou Inclusive, jornalista. o Endrick, né, nessa função um pouco mais como ponta-direita, né, podia ter sido testado antes, porque ele foi muito bem, né? Assim, ele era meio ponta, de vez em quando ele entrava na área junto com o Rony, né? Essa é uma pergunta que está bem no ar, Rodrigo. Por que o Endrick não tem vaga nesse time como titular, PVC e Rodrigo? Certamente com o Dudu fora, eu acho que tem vaga, sim. Exatamente. E uma coisa que eu acho dessa questão do Endrick, assim, por que os garotos não eram escalados? Porque eles podiam sentir jogo grande. Cara, o Endrick entrou, ele sentiu o jogo, ele foi para cima de todos os jogadores do Boca. Ele quase que provocou, entre aspas, a expulsão do Rojo. O Fabra estava ali desesperado com o Endrick tentando marcar ele. E não foi só ele, entrou o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme também foi para cima em todos os lances ali na ponta e por pouco ele não cria chances ali que o Palmeiras não vira o jogo. Entendeu? Então, nenhum dos garotos sentiu o jogo. Todos os que entraram não sentiram o jogo. E tem uma hora que o Endrick se enrosca ali com o Rojo antes da expulsão e depois ele é expulso. O Rojo, sim, jogador internacional. Ele enfrentou todas as jogadas, inclusive porque ele tem porte físico. Ele já é uma característica dele. É um jogador que não tem medo do confronto físico, porque ele tem físico ali para ficar de pé quando ele arranca e tal. Ele pegou a primeira bola, ele driblou 2 jogadores do Boca e os caras tiveram que se enrolar lá para tentar impedir uma arrancada dele. Essa foto é emblemática. O Endrick cercado por 4 jogadores do Boca. Foi isso. A tônica do jogo foi essa. Ele foi o melhor jogador de linha do Palmeiras. Foi. O Endrick entrou em muitos jogos em que ele não conseguiu render. Por outro lado, ele entrou nos últimos 5 minutos contra o Corinthians, 5 minutos, porque o Abel não confia no banco e só põe no final, e criou um salseiro. Um jogador de 17 anos, ele não vai ter regularidade. É normal que ele oscile. Que ele faça um jogo brilhante, um jogo mais ou menos, um jogo que ele tome o tranco e não consiga jogar. É natural que aconteça isso. Por isso ele precisa ter rodagem. Então, não adianta você dizer, eu não vou contratar porque eu não quero jogador de cara feia comigo. Mas o Kevin pode ficar de cara feia domingo, porque se ele não for escalado, por que o Kevin não joga na ausência do Dudu? A pergunta, quem deixou no ar ontem foi o Kevin. O Kevin entrou muito bem. Então, o Anderson Barros entra depois da coletiva para falar na zona mista. E acho que o Anderson tem uma postura correta de aparecer na derrota, embora ele fale muito pouco, mas ele foi dar cara, falou do projeto, que vai continuar do mesmo jeito, com um pouco mais de agressividade. A gente sabe que o Palmeiras quer 3 a 4 jogadores importantes no mercado de janeiro. O projeto está certo, de fato, você acha que está certo, tanto está certo que você coloca Kevin, Luiz Guilherme e Endrick e você tem resposta. Então tem o erro do Abel, porque o Abel não deu rodagem para esses garotos suficientemente para ele confiar nesses garotos na hora do jogo grande. Repito, acho respeitável a escalação do primeiro tempo. Que ela deu errado é inegável, mas acho justo se ele dissesse: eu apostei num time cascudo para um jogo cascudo. Ok, deu errado. Mudou, é só responder. Não precisa nem falar eu errei. Você pode dizer, o que eu pensei não deu certo. Só para pontuar algumas situações, e você que está chegando com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal do All Sport e pode acessar o QR Code que está na sua tela. Se você é torcedor do Palmeiras, quiser ficar informado de todas do Verdão, tem o canal do WhatsApp do Palmeiras aqui no All Sport, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, você já vai entrar no grupo e receber as informações diretamente por ali. Algumas coisas só para pontuar em relação a números históricos e uma reclamação do Palmeiras que, na minha visão, é muito pertinente. Acréscimos do árbitro. Foi uma piada. O Boca, do minuto 1 ao minuto 90, ele entrou para fazer cera. Teve umas horas que eu comecei a contar quantos segundos o Romero ficava para repor a bola. A regra diz 6 segundos, que ninguém respeita em lugar nenhum no mundo, tá? Só para pontuar. Teve lance que eu contei, ele ficava 15, 17 segundos para fazer a reposição cada vez que ele pegava na bola. No primeiro tempo ele deu 3, no segundo ele deu 5. O Abel e o Palmeiras têm razão em reclamar disso. Não foi por isso que o Palmeiras não se classificou, mas é uma reclamação pertinente, porque aqui a arbitragem sul-americana incentiva a cera. Você enrolar e não o antijogo convém e vale a pena, porque nunca é descontado o tempo devido, PVC.